Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Quartou no quartil, mais uma quarta-feira. Eu acho que é mais uma quarta-feira. De contemplação no Brasil. E eu vou te falar o porquê. Ontem foi a primeira decisão da Copa do Mundo, né? A primeira decisão da semifinal. E a gente vai dizer o seguinte: ainda bem que o Brasil caiu para a Croácia. A gente vai pensar assim. Por quê? Porque nós vimos ontem um recital de Lionel Messi. Lionel Messi fez o gol de pênalti. Colocou a Argentina pra frente, fez uma jogadaça. Eu até tava comentando com uma colega minha do trabalho, falei assim: olha, o Messi vai fazer um golaço hoje. Não fez, mas fez um lance sensacional, genial, e deu a bola de presente aí pro atacante, né, pro jogador, companheiro de equipe, fazer o gol, sacramentando 3-0 para a Argentina, e a Argentina na final da Copa com grandes chances de se sair campeão, não importa quem vencer do outro lado, se vai ser Marrocos ou França, né? Porque a questão não é só a questão técnica, porque a gente percebe, por exemplo, que Marrocos é uma equipe que taticamente, tecnicamente, é uma equipe muito bem encaixada. E a França, ela tem um material técnico muito grande, sobretudo no ataque, né? Giroud, Mbappé, Griezmann, né? Que o Griezmann está numa posição mais recuada, a posição que deveria ser de Benzema, que Griezmann está fazendo bem, está cumprindo bem a sua função. Tanto é que a equipe está funcionando e funcionando adequadamente bem. E nós temos aí, né, primeiro uma redenção da equipe argentina, que começou a Copa perdendo, né, o primeiro jogo, mas o técnico argentino conseguiu encontrar o time ideal no decorrer do campeonato, e hoje a Argentina se credencia a ser o grande protagonismo dessa Copa, né? E o grande protagonista dessa Copa pode ser Lionel Messi, que pode estar levando a Argentina ao encerrar a sua carreira de Copa do Mundo, porque não vai ter mais idade para poder disputar uma Copa de 2026, mas pode chegar aí à condição aí de se tornar fazer a história, né? Na história da Copa do Mundo. Bateu na trave em 2014, mas parece que 2022 parece que está se desenhando de um jeito diferente, hein? Então, vai ser interessante. Vamos ver se esse jogo de hoje aí entre Marrocos e França, se Marrocos passar, vai ser uma surpresa e tanto, mas vai ser também uma parada dura, né? Porque um time bem encaixado, a Argentina vai ter que tentar fechar esse ferrolho. Tanto é que assim, tem até o pessoal trazendo algumas coincidências. Uma das coincidências é que Marrocos é a equipe que não foi vazada nenhuma vez na Copa, até agora, né? E quem conseguiu chegar a isso da última vez foi a França de 98, que se garantiu campeã do mundo, inclusive com aquela vitória por 3-0 contra o Brasil, que foi uma vitória assim que foi doída, né? Mas foi doída não por conta
do time francês, que foi muito melhor que o Brasil naquela ocasião, mas o Brasil estava muito abalado, porque na noite anterior, o principal craque do time, o Ronaldo, sofreu uma convulsão. Foi uma coisa assim que certamente o espírito da equipe brasileira não estava mais lá. Até porque, assim, a gente precisa lembrar que o Brasil, na semifinal, venceu de uma forma bastante heróica a Holanda, né? Nos pênaltis, pelo placar de 3-1, com defesas importantes do goleiro Tafarel. E é engraçado que tem uma coincidência, né? Em 2014 aconteceu a mesma coisa com a Argentina, né? A Argentina ganhou dos pênaltis da Holanda e disputou a final contra um time europeu e perdeu. Olha, coincidências à parte aí. Mas o fato é que a seleção vai ser domingo, ao meio-dia, teremos um grande jogo, porque Lionel Messi estará presente. E só falta ele fazer chover, né? Mas eu entendo que entre esses 3 postulantes ao título, né, um deles vai ser o oponente, né, entre Marrocos e França. Um desses vai ser o oponente da Argentina nessa final. Nós teremos aí um grande time pela frente, que o time de Messi está bem motivado a ganhar essa Copa do Mundo. E se ganhar vai ser algo muito bom, vai ser muito surpreendente, muito legal. Quanto à Croácia, esperava-se mais, mas eu acho que a Argentina ganhou da Croácia porque ela teve a postura que o Brasil deixou de ter nas quartas de final. Se o Brasil tivesse tido a mesma postura que a Argentina teve nesse jogo de ontem, certamente a semifinal da Copa do Mundo ontem teria sido certamente Brasil e Argentina, e não Brasil e Croácia. Realmente, os críticos, as pessoas os comentaristas passaram a ter mais certeza de que o problema da seleção não foi um problema de ordem técnica, foi um problema de ordem psicológica. Foi o momento psicológico do Brasil que não foi muito bom, principalmente no segundo tempo da prorrogação. Teve alguns erros, já comentei em episódios anteriores, de alguns erros técnicos do Tite, por exemplo. O Fred, acho que o Fred não seria uma pessoa não seria uma pessoa adequada para ter entrado no segundo tempo, ou era para ter colocado a orientação para o Fred não subir, e ele subiu. Tanto é que esse contra-ataque que o Brasil tomou o gol, tinha 7 jogadores do Brasil no campo de ataque, né? Então foi um erro de estratégia. Era para ter deixado, mas podia ter deixado o time, né, do Brasil deveria manter a bola no campo de ataque, né? Seria, né? Mas agora tá feito, né? A gente não pode mais tratar dessa questão como e se. A gente já falou muito desse se. Esse se, teorizar uma coisa que aconteceria, um futuro do pretérito, uma especulação baseada no futuro do pretérito, do aconteceria, já não corre mais. Tanto é que essa história do aconteceria a gente lembra desde 1990, quando o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Argentina com um gol de Canidia, e ainda tem aquela história da água batizada que era terrível. Era um jogo que, para mim, assim, se eu for levar pelo lado crítico, emocional e político, mandava essas duas equipes para a casa do chapéu. Uma por causa de constantes gritos racistas
e xenofóbicos da torcida argentina contra os clubes brasileiros durante a Copa Libertadores. Isso, para mim, é imperdoável e o futebol argentino mereceria o pior dos martírios por conta dessa postura asquerosa de sua torcida. E a segunda é que o time da Croácia foi flagrado no vídeo recentemente cantando uma música de um cantor, não sei se é um cantor croata ou é um cantor iugoslavo, que tinha pensamentos e ideologias claramente fascistas. Então, assim, entre a briga entre a Argentina e Croácia, eu estava torcendo para a briga, eu não queria que ninguém ganhasse. Mas nesse caso, os deuses da bola foram justos, mas não por causa da Argentina, e sim por causa do Messi. O Messi, realmente, ele é um jogador fora de série e sim, mereceria um lugar na história, principalmente após a morte do grande ídolo argentino Diego Armando Maradona, um dos grandes nomes do futebol mundial que infelizmente nos deixou alguns anos atrás. Vida que segue. Muito bem, seguindo aqui a canção, nós vamos aqui para uma situação, né, na verdade assim, o Brasil teve lá aquele anúncio de novos ministérios, estava falando que o Mercadante vai assumir o BNDES, né, em janeiro, né, e uma das coisas que eu gostei muito, né, inclusive até por conta da ligação que ela tem com as religiões de matriz africanas, é a confirmação de Margareth Menezes como ministra da Cultura do novo governo Lula. Parabéns, Margareth. Eu entendo que o resgate das raízes culturais brasileiras vai ser muito importante. Pessoas de visão, não aquela coisa absurda e abjeta que um pseudo artista de televisão que assumiu a Secretaria da Cultura queria impor, né? Um movimento absolutamente conservador, né? Um movimento absolutamente anti-expressão cultural, anti-expressão artística, né? E o Brasil ficou com uma situação bastante apequenada culturalmente com esse governo Bolsonaro. Primeiro porque quando paralisou a cultura por conta da pandemia, não houve nenhuma iniciativa do governo Bolsonaro em relação à cultura. Só teve essas iniciativas de apoio e ajuda porque houve um apelo muito grande da classe artística do nosso país para que se houvesse um movimento de apoio e auxílio. E esse movimento de apoio e auxílio ocorreu dentro do Congresso Nacional com a Lei Aldir Blanc e com a Lei Paulo Gustavo. Essas leis, lembremos que essas leis foram vetadas pelo governo Bolsonaro e que o Congresso Nacional derrubou os vetos, porque eles odeiam a cultura, eles odeiam a educação, porque educação e cultura levam à reflexão das pessoas, e reflexão e conhecimento liberta. Jesus Cristo disse isso. Conheceis a verdade e ela vos libertará. E a gente sabe muito bem o tanto de mentira que esse povo fala. E aí, por falar em bolsonarismo, teve aí toda a baixaria que ocorreu em Brasília. Um grupo de baderneiros, né, ficou na porta da Polícia Federal por causa de um bolsonarista, Cacique Juruna, que foi preso, né, por conta de atos antidemocráticos, né, foi pedido a prisão deles, né, e aí vieram os bolsonaristas, e vieram querer invadir o prédio da Polícia Federal, E depois que foram dispersados pela polícia de Brasília, resolveram queimar carro, queimar
depredar, fazer quebra-quebra, queimar ônibus, quase empurrou um ônibus de um viaduto, né, em Brasília, que é um movimento totalmente golpista que eles sempre fazem. Agora, a gente precisa lembrar que esse cacique aí é um cacique, parece que é um cacique da Shopee, né? Porque ele foi preso 2 vezes por tráfico de drogas, tem um apoio de fazendeiro, entendeu? Então, eu até mesmo tem uma coisa que eu parei para pensar em relação a isso, né? Porque a gente vê aqui, por exemplo, esse indígena, fala índio, né? Eles vão falar índio, mas assim, indígena, bolsonarista, gay bolsonarista, mulher bolsonarista, cara que trabalha em empresa que é bolsonarista, né? O que passa na cabeça dessas pessoas para apoiarem quem oprime elas, né? E pro bolsonarismo é lógico que isso é salutar, né? Preto bolsonarista, né? Porque existe a questão da tokenização, né? Eu falo assim, não, a gente não é preconceituoso. Olha aqui, ó. Nós temos o que a gente não tem genocídio indígena nesse Brasil. Olha aqui, ó, o índio aqui do nosso lado. Não tem aqui homofobia nesse Brasil. Olha aqui o gay aqui do nosso lado. É esse o tipo de pensamento que eles falam. Isso a gente chama de tokenização. É colocar alguém para dizer que não é aquilo que eles realmente são. A gente sabe que eles são. Ah, porque é bolsonarista. Não. Eu sempre lembro acho que tem uma charge da Laerte que eu acho muito louco. Acho a charge da Laerte muito louca. Que é a história do monstro, do cachorro do ódio, né? Os milicos pegam e... Quer dizer, não sei se é milicos, mas a gente sabe que o pessoal que é do movimento golpista aí, esses reacionários, né? Colocaram um cachorro e começou a atacar grupos que esses reacionários odeiam. Sindicalista, LGBT, mulher, coisa e tal. E foi atacando e o pessoal dando risada. De repente, me vem esse cachorro enorme, prestes a atacá-los. Então, o ódio é insaciável. A gente sempre lembra disso. Então, por mais que você esteja do lado desses caras, porque aquele pensamento tolo, né, de que se você não pode com eles, junte-se a eles, isso é um pensamento tolo. É uma espécie de síndrome de Estocolmo, né? Você fica do lado dos caras para os caras não te matarem. Mas eles querem te matar. Não adianta dizer que se você ficar do lado deles, eles vão te respeitar. Eles nunca te respeitaram. E nunca vão te respeitar. Essa é a tokenização. E essas pessoas que entram do lado deles, o que elas pensam? Tem múltiplas interpretações. Elas podem achar que elas podem se sentir defendidas, acolhidas, se impor a outros iguais a eles. Porque isso é isso. Tem muito gay tem muita gente que é LGBT que é bolsonarista que fala assim, não, você é bolsonarista mesmo, porque eu odeio esse bando de viadinho aí que tá atrapalhando a minha vida. Tem gente que pensa assim, olha só o pensamento dos caras. Pensa assim, não, eu odeio esses povo, esse fica aqui tudo afetado aí. Tem gente que fala assim, eu mesmo já vi muito cara que é assim, cara que é homossexual mesmo, que é gay, que é lésbica, e fala assim, não, eu sou gay, mas eu não sou viado, eu sou gay, mulher fala assim, eu sou lésbica, mas eu não sou sapatão, eu sou normal, olha isso, eu sou normal, normal?
Eu acho que é um erro falar assim, eu sou normal. Porque normal é aquele que se adequa a uma norma. E muitas vezes a norma, ela nos estrangula, a norma, ela nos poda, a norma, ela nos amputa. Ela nos limita. A norma nos limita. E isso não vai para frente. Então são vários desses sentimentos disso, mas muitos desses sentimentos eles têm uma raiz em comum. É o desejo de se sentir aceito em um grupo. Esse é o fato. Nós temos essa necessidade de nos sentirmos aceitos, nós não gostamos de ser rejeitados. Não gostamos, nunca gostamos. Aliás, nunca aprendemos a ser rejeitados, a entender a rejeição. Nunca aprendemos. Nunca fomos ensinados a entender que nem sempre tudo é do jeito que a gente quer. E é essa a realidade das coisas. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Mas não fomos preparados para isso. Nunca fomos preparados para isso. E isso é o que alimenta muitas das coisas que a gente vê. Uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Essa notícia, esse tipo de notícia virou lugar comum em diversos lugares desse país. E aí a gente tem essa cultura de querer impor as nossas vontades aos outros. Não aceitar que para poder ter um relacionamento precisa ambos estarem de acordo. E que haja o respeito do espaço do outro, da integralidade do outro. Então, gente, quando eu vejo todo esse movimento aí que está fazendo, que é um movimento barulhento, que querem realmente fazer a zona mesmo, e ver essa tokenização que envolve tudo isso, eu realmente fico indignado com tudo isso. Porque é indignado não com quem põe essa tokenização, mas com quem aceita. Eu quero abrir a cabeça dessa pessoa e falar assim, meu amigo, minha amiga, os caras estão te usando. Estão usando você. Mas eles nunca te gostam de vocês, nunca te querem. Tem um ex-deputado, um futuro ex-deputado aí, que é homossexual, que é conservador, o caramba quatro. Ele fala as coisas dele, defende com unhas e dentes esse protofascismo. Mas eu percebo que é uma pessoa extremamente frustrada, ela se poda. Parece que não ama ninguém. Parece que não transa, não faz nada. Não faz. Porque ele acredita, ele carrega dentro de si parece que ele carrega dentro de si uma culpa tão grande, gente, que para poder sanar essa culpa, ele precisa rejeitar tudo aquilo que ele é. Aí é difícil. Aí é muito difícil. Não podemos rejeitar aquilo que nós somos. É muito complicado. Bem, quarta-feira no Brasil é quartou no quartil, né? E assim, mano, você percebeu que essa parte eu falando de política
Já coloquei algumas coisas de filosofia, dei umas filosofadas ferradas aqui, né? Lição de moral, lição de valor, né? E assim, eu sou um cara que, talvez vocês tenham notado, eu sou um cara que tô tendo uma conexão muito forte com a minha espiritualidade. É difícil você se reconectar no mundo em que você se desconecta, porque é tudo individual, tudo é você mesmo. Aquela história que eu disse ontem, né, de você ser herói de si mesmo, de grandes poderes, grandes responsabilidades. E uma das coisas, eu estava comentando sobre essas coisas que eu estou vivenciando da minha fé, e aí teve essa pessoa que também é da religião e comentou comigo, putz, cara, você poderia ser meu líder espiritual. Eu falei assim, mano, mas eu não tô pronto para isso. Ah, mas eu vejo aqui, eu sinto falta de uma pessoa que seja mais próxima espiritualmente. Graças ao meu pai, eu tenho uma pessoa da religião que hoje é uma pessoa muito próxima, que a gente conversa muito. Eu acho muito bom, muito salutar. Mas tem gente que, quando a gente influencia pessoas, a gente tem um pouco da nossa vaidade. A gente é vaidoso. A gente tem um pouco nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Em relação a essas coisas. E essa questão da vaidade, muitas vezes ela nos deturpa. Isso é problemático. Porque às vezes você se acha mais poderoso, você acha mais e mais, você quer ter mais e mais. E aí você se desconecta. O mundo é feito, poderes se fazem por meio de conexões. Nós atuamos como sinapses. São as conexões elétricas entre os neurônios. São as sinapses. E nós também temos essas sinapses. O poder que a gente tem em relação ao outro se dá através do contato, da conexão. Se não estivermos conectados com o outro, nós perdemos esse poder, nós perdemos essa influência ao outro, é fato. E eu aprendi isso quando no meu tempo de liderança sindical. Quando eu deixei de ter esse contato, quando eu deixei de ter essa conexão, eu perdi esse poder. As pessoas não mais conseguiam me ouvir. As pessoas não mais me ouviam. Por quê? Porque eu não mais ouvia elas. Eu perdi essa conexão. O mundo é feito dessa conexão. E aí, para essa conexão acontecer, a gente precisa ter isso. A gente precisa ter o contato. Será que você está tendo contato com as pessoas que você quer ter contato, que você quer ter o convívio, que você quer colocar as coisas para frente? Aliás, tenho algumas pessoas aqui que eu quero voltar a bater um papinho. Perguntar como é que elas estão. Ouvir elas. Porque é essa questão de conexão, de contato é que vai nos fortalecer. E não é só fortalecer eu. É fortalecer também o outro. Porque o outro vai saber que eu estou aqui à disposição e que estou aqui em contato com ela. E é assim que a gente fortalece nós, como pessoas, como um grupo humano. Família, amigos, colegas de trabalho. Uma família forte é uma família em que não há nenhum problema em relação ao diálogo. Quando você vê uma família que durante o almoço fica em total silêncio ou fica tudo na sala assistindo televisão e não conversa, você percebe que é uma família que as conexões são fracas e não vai ser uma família forte ou unida.
São pontos que são importantes para a gente fazer. Conecte-se. Vamos nos conectar. Vamos manter-nos em contato. Então, um beijo no coração de vocês. Cuidem-se até amanhã, quinta-feira. Falando aí da segunda decisão da Copa do Mundo. Que poderia estar o Brasil, né? Eu falei isso ontem. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.